Fala galera, Geração Saúde Seguros, mais um episódio para vocês e hoje nós temos um bate-papo muito bacana, continuando a entrega de conteúdo, informação para que você possa usar no seu dia a dia, tanto você cliente, como o prospecto, como os corretores e todo nosso ecossistema, todas as pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia, esse podcast vai ser importante para você. Mais uma vez, obrigado. E aproveita, curte nosso canal, compartilha e manda aí para todos os seus próximos conhecidos para que eles também tenham esse conhecimento. E hoje, agora aqui na mesa comigo, eu tenho o privilégio de receber pessoas que são do meu cotidiano, do meu dia a dia. E eu fui já ousado e dei um tema para hoje. Que eles não sabem, mas eu vou contar aqui. Geração de times. Como transformar times de vencedores ou times de alta performance. Então nós temos aqui hoje Franklin e o Elton para compartilhar um pouco da sua história com a Geração Saúde e também um pouco da sua história de vida. E eles vão contar, talvez, como que a geração contribuiu para um certo crescimento, o quanto que o Thiago contribuiu para um certo crescimento na vida. Então, obrigado, Franklin. Obrigado, Elton, pela participação. Obrigado, Thiago. O microfone é de vocês. Quem começa? Valeu, Tio. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui, né? Estar compartilhando aqui um pouco da nossa história, de fazer parte, né, da geração. Eu acho que é algo que trouxe desde o começo, foi isso, né? Eu faço parte dessa história, né? Sempre foi algo que trouxe em todos os momentos da geração. E desde o momento que eu iniciei, eu me senti parte disso. Entendi que tinha algo a ser explorado, algo a ser melhorado. E, enfim, muita coisa aconteceu aí. Deixa eu, em cima da sua fala, antes do Elton falar algo, deixa eu aproveitar esse momento que eu acho importante. Você falou algo para formação de times, talvez faça todo sentido. Então, para quem está nos ouvindo, em primeiro momento, a gente pode citar que você ser parte integral de uma família existente ou de um time existente, isso favorece para que você continue? Com certeza, com certeza. Ter o acolhimento, né? E conseguir ver no outro algo que você pode evoluir e também ajudar ele a evoluir em outras áreas, ter essa percepção e essa liberdade de poder fazer isso, é muito importante, né? Então é algo que é um dos pilares também, né? Ter parcerias, né? Parceiros de negócio mesmo. Que nessa caminhada a gente entendeu que ir individualmente você pode, né, ir rápido, né? Mas ir em conjunto você vai mais longe, né? Com certeza. Grandes negócios são formados por times e não por pessoas. Por mais que as pessoas não entendam, às vezes dentro de um negócio aparece só uma carinha. Mas por trás existe uma multidão de outras pessoas, né? Fazendo com aquele negócio, colocando. Eu gosto de usar a referência do quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele só é completo se tiver todas as peças, senão não serve para nada. Então ali aparece uma figura, que é o quebra-cabeça, mas para completar tem muitas peças que tem que ser colocadas. E aí, o que você me conta, Elton? Obrigado por estar aqui com a gente. Pô, tio, eu que agradeço. Eu vejo a geração como uma escola mesmo, né? Tanto para a vida, quanto para a parte profissional. Depois que eu entrei na geração, eu consegui dar um grande salto aí na minha vida, tanto em conhecimento, conhecer pessoas, me conectar com pessoas. Então, foi muito mais fácil isso acontecer. Principalmente nessa área que a gente está, então, falando de saúde. Trabalhando inteiramente com planos de saúde. É um cuidado que você vai ali... cuidado com o pai, cuidado com os familiares, então você atinge de forma familiar mesmo, né? Então é um trabalho diferente que a gente faz e graças a ter conectado aí com você, com a Geração Saúde, eu pude desenvolver muito isso daí, os meus relacionamentos. Eu lembro que a gente se conheceu lá no centro, né? Na Geração Saúde Seguros, logo no princípio. E foi algo muito importante
eu tava querendo uma transição de carreira, eu tava trabalhando com seguros, ramos elementares, seguro de carro, seguro de moto, vida. E nunca tinha conseguido ter uma escola que me ensinasse um pouco mais sobre planos de saúde, já que todos os corretores, muitos corretores, né, acabam tendo medo de entrar para essa área da saúde, porque por conta das dificuldades, dos vários processos que cada seguradora, cada administradora ali tem o seu, e eu consegui aí me conectar com vocês e foi uma escola para mim fantástica. Agradeço muito ter ido bater aquele papo lá a princípio. Lembro como se fosse hoje. Pô, aquele dia foi o dia divisor de águas, né? E vocês têm algo em comum. Nos conhecemos através de terceiros. A conexão principal não veio através de mim. Verdade. Vocês foram levados por um terceiro e acabaram criando uma aproximação, uma aproximação maior comigo, e a gente se relaciona até hoje. Mas lembro da visita dos dois. E aí, até para quem não sabe, eles fazem hoje parte do nosso time de corretores sênior. São corretores que atendem muitos dos nossos clientes e com alta capacidade. Quando eu falo alta capacidade, por incrível que pareça, em 7 anos de história, a gente tem um índice de aprovação de praticamente 95%. Para um time que movimenta 5 a 6 mil vidas ano, e você ter uma aceitação e uma referência de atendimento nesse formato, a gente está no caminho certo. Com certeza a gente está no caminho certo. Um detalhe importante é que a maioria dos CNPJs, eles têm um período ali, né? Que a partir daquele momento você mostra quem continua no mercado e quem acaba recuando, né? Então a geração tá com quantos? 6 anos aí? Completamos 7 agora, dia 21/10. 7 anos de geração, pô. Já foi muito além da média, né? Muito além da média. No Brasil, empreender, vocês são empreendedores. Vocês fazem parte de um time, mas empreendendo de forma individual, mas empreender tem os seus desafios. E eu gostaria até que vocês falassem um pouco sobre isso, porque o empreender, ele traz alegrias e dores. E as dores, elas servem para potencializar ou paralisar. Como que vocês têm administrado isso no dia a dia? Porque você tem um dia com flexibilidade, vocês têm liberdade, vocês não têm horário a cumprir. Como utilizar isso de uma forma produtiva? Porque para quem está começando, ou até mesmo para quem já está inserido, mas não tem uma dinâmica de performance, ele fica um pouco perdido. O que vocês podem considerar sobre organização, disciplina, flexibilidade? Então, Ti, em relação à flexibilidade, é algo que trouxe eu para a geração. Me trouxe para a geração. Por quê? Porque quando minha filha nasceu, eu não tinha essa flexibilidade. E aí eu comecei a ver ela crescer. Na verdade, eu não conseguia mais acompanhar ela crescer, porque eu saía de manhã, ela estava dormindo, chegava à noite, ela estava dormindo também. E aí só tinha um final de semana. E aí eu falei, pô, eu vou perder esse período. É um tempo que dinheiro nenhum paga. E eu falei assim, eu preciso de algo que me dê mais tempo, que me dê essa flexibilidade para eu poder ter mais momentos, poder levar ela em algum passeio, ir até o médico, muitas vezes até ficar com ela, trabalhar de casa. E essa flexibilidade me trouxe isso, né? Que nenhum dinheiro no mundo paga. Então, só de ter isso também, esses momentos, já contribuiu muito para essa mudança, né? Que eu vim do direito, então algo totalmente diferente. Olha a quebra de paradigma aí. Vendedores são julgados como os caras de insucesso. Ele já tentou de tudo na vida e ele vira um vendedor porque a última cartada. Você optou em largar uma formação superior, uma condução já de vida na área, para ir trabalhar com vendas. Exato. Tá sendo feliz? Tô muito. Assim, eu consegui realizar hoje coisas que eu não teria conseguido, ou talvez poderia, mas talvez levaria mais tempo do que levou. E mais sangrento, como você comentou, dos horários. Os horários, eu vendi o meu tempo, né?
Então, naquela venda desse tempo, eu só tinha aquele tempo para poder realizar aquilo. E o restante era para ter um tempo com a minha família. Então, eu não tinha tempo para poder, muitas vezes, me autocapacitar, ter uma evolução profissional, de capacitação, porque eu não tinha tempo. E aí, quando eu entendi que o tempo ele é muito valioso, a gente começa, depois de ter a liberdade do tempo, a questão do desafio é remir o tempo, né? É conseguir fazer o máximo de coisas possíveis, assim, ser produtivo durante isso. E voltando àquilo que você falou sobre ser produtivo, produtivo para mim hoje, ele tem um significado de você finalizar aquilo que você determinou para fazer. Você é produtivo. Se você determinou que hoje você ia treinar, e você foi lá e fez, você foi produtivo naquilo. Se eu falei que eu ia atender tantos clientes no dia e eu fiz aquilo, eu fui produtivo. Muitas vezes as pessoas colocam isso como fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, ou não tem nenhum tempo livre para fazer, isso é ser produtivo, né? Mas você está em casa com a sua família, você está sendo produtivo, né? Você está investindo isso nesse tempo. Sim. Então você consegue ter uma noção maior do que é ser produtivo, do que é empreender. Empreender não é só no profissional, é na vida, é na família, empreender no seu corpo, no seu físico, no seu estado mental, né? Empreender é uma construção, algo que a gente coloca um tijolinho a cada dia ali, a gente não sabe se vai vir uma chuva, se vai querer derrubar, pode ser que a gente tenha que construir novamente, Boa. mas quando esse muro ele fica sólido, é difícil, né? Outras coisas te derrubarem, porque você já sabe como construir. Sim, Então sem você não dúvida. precisa depender do tijolo de ninguém, né? Eu costumo sempre lembrar a galera sobre resultado. As pessoas costumam mensurar resultado usando a régua, não a dele, mas a do outro. E esse é um dos maiores erros que as pessoas estão frustradas, síndrome de pânico, depressão, ansiedade, porque ela sempre está olhando o resultado do outro e não o dela. E quando olhar do dela, ela está mensurando de forma errada. O que eu quero dizer de forma errada? Ah, nossa, esse mês eu estabeleci uma meta de 10 mil reais. Se não chegar aos 10 mil reais, chegou a 7, chegou a 8, ao invés dele se frustrar, ele precisa mensurar o resultado de forma assertiva. Peraí, mas eu tinha estabelecido justamente o que você colocou. Falar com 30 clientes, mandar 10 cotações e fazer 2 fechamentos. Beleza? Eu fiz isso ao longo da jornada do mês. Então, meu resultado foi punk. Deu tudo certo. Talvez o resultado financeiro não chegou no alvo que eu havia estabelecido, mas o resultado existiu. E a gente tem que comemorar assim, porque é uma vitória quando a gente consegue, com disciplina, já seguir fazendo aquilo que foi estabelecido. Mesmo que não aconteça. Porque existem alguns frutos que eles só aparecem depois de um certo tempo da semeadura. A lei da semeadura, ela não falha. Eu falo da lei de semeadura de forma muito tranquila, porque a lei da semeadura é algo que não é nem mesmo religioso. Se você semeia, plantou, vai colher. Só que nem todos os frutos dão na mesma época. Exato. Então tem alguns que saíram naquele mês, mas outros vão sair no subsequente, ou depois, ou daqui 3 meses, 6 meses, e assim vai. Essa é uma parada que você sempre falou no passado, você sempre bate na mesma tecla. E eu acho muito válido, né? Essa visão que você passa aí pra gente. Que cada um tem o seu momento de evolução, né? Então, pessoas vão evoluir mais rápidas, talvez porque teve uma experiência, uma vivência diferente. E nem por isso, né? Que você vê a pessoa evoluindo, nem por isso você vai se subestimar ali. Então, achar que você tá um passo atrás, né? Então, eu sempre falei disso pra você também. Respeitar momento. As pessoas são ímpares. Não existe nenhum indivíduo igual. Sim. Não existe. Então, se as pessoas são ímpares, todo mundo pensa, não tem como pensar também igual. Vão ter divergências, vão ter momentos de vida diferentes. Cada um tem gente que tem família, aqui a gente tá na mesa. Tem gente que tem família constituída, tem gente que ainda não tem família constituída. É a mesma vida? É o mesmo dia a dia? Não é. Não. Ah, a pessoa teve formação ou não teve formação? Traz uma mesma bagagem? Ah, passou por já várias experiências de emprego
ou não teve nenhuma experiência, traz a mesma. Não dá para você colocar tudo na mesma fila e falar, vai. E aí eu identifico isso como um erro de formação de time. Porque muitos lugares por aí coloca todo mundo numa mesma parada, fala assim, ó, vai ou racha. Se não vendeu 5 mil, sai fora. Pera aí, respeita a pessoa como ser humano, permita para que ele aprenda, se desenvolva, trabalhe habilidades e competências, para naturalmente ele se identificar dentro disso, falar assim, não, realmente é o que eu quero, isso é o que eu vou fazer, e aí os frutos começam a aparecer. Provavelmente, vocês, se a gente, ambos aqui, eu considero corretores bons, excelentes no atendimento. Mas talvez se tivesse, na minha ansiedade lá no começo, aguardando um resultado imediato, talvez vocês não estariam aqui hoje. Eu poderia ter sido um fator determinante para a frustração de vocês, para paralisar vocês lá no passado, falar, meu, isso não é para você, vai fazer outra coisa, você não entende, você não consegue escutar o cliente, você não tá, está com ansiedade para fazer uma venda. Então, colocar vários empecilhos para que vocês pudessem continuar. E eu sempre fui a favor de respeitar as dificuldades, entender que cada um tem seu momento e vai aperfeiçoando naturalmente. Obrigado pela lembrança. Eu falo que se a gente puder, todos nós, impactar os nossos clientes em alguma fala, em algum detalhe. Quando você pergunta para o cliente, surpreendentemente, quando ele está falando de uma contratação de plano de saúde, você pergunta, mas seus filhos estão bem? E aí na cabeça do cliente está pensando assim, o que ele tem a ver com isso? Tô preocupado como tá porque eu tô num processo de escolha do hospital pro seu filho. Eu quero saber se ele está bem. Se ele tá precisando de um atendimento. E isso é uma diferença muito grande em relação a qualquer tipo de produto ou serviço, acho que no mundo que a gente for vender. Porque você está trabalhando com saúde, né? Algo que pode impactar na vida realmente da pessoa. Então você pensar isso e tratar somente como uma venda comum, um produto, é algo que não se perpetua, né? É um profissional que acaba, muitas vezes, parando no meio do caminho. Porque eu acho que não entendeu realmente o trabalho, né? Que é ser um consultor mesmo, né? Um corretor. E você entender realmente a necessidade do cliente, olhar para a família dessa forma mesmo, com um olhar mesmo humano, né? E não somente ver uma cifra, né? Ver algo pensando no seu resultado, né? Porque, na verdade, eu entendi que tudo é um saque para o futuro, né? Um investimento. Então, tem pessoas que que ainda não fecharam um plano comigo, mas me indicam todos os dias pessoas. Então, porque não estava no momento dela, mas ela entendeu o cuidado que eu tenho. Mais uma vez entra no momento aí, né? Então, momento de contratação. Você vai ter muitos clientes que você vai falar ali, apresentar todas as propostas, e ele não vai fechar naquele momento. Ele tem alguma coisa que ele precisa resolver, ele tem alguém para consultar. A gente faz esse trabalho também de perguntar se tem mais alguém que ajuda na tomada de decisão. Boa. Mas clientes são assim também, né? Então tem o seu momento de contratação. Igual forma. Igual a gente aí como corretores. Por isso que é importante a gente colocar sempre moeda no nosso cofrinho. Administrando os clientes dessa forma. Eu tô montando o meu cofrinho que daqui a pouco eu vou sacar. Sacar não de forma pejorativa, que o cliente vai fazer a gente ganhar dinheiro. Esse é o nosso negócio, mas de forma profissional. Sim. Mas sacar com o intuito de que eu tô prestando o melhor para ele e no momento mais favorável para ele, que ele tenha todo o entendimento, a gente vai fazer negócio juntos. Exato. É uma troca. Eu tô entregando meu conhecimento e minha informação e ele tá sendo bem atendido com as melhores escolhas. É uma troca, tudo é uma troca. E a gente tá aqui para servir o cliente. E ele tá aguardando alguém para servir ele. Tem muito... Olha só como a gente anda numa linha muito perigosa.
tem corretores ou vendedores que se entendem como os persuasivos. E aí os persuasivos, quando a gente trabalha um produto... Conhecemos muito aí, né? Quando a gente trabalha um produto como o nosso, um produto de saúde, um produto de seguro de vida, ou um produto de consórcio, são todas vendas consultivas. São para um nicho específico, um público que sabe o que quer, um público que quer entender uma contratação. A persuasão de forma lúdica ou tentando lubridiar o cliente não funciona. Não E funciona. hoje o acesso à informação, né? Tá aí. Pessoa que entende um pouco mais vai entender que a pessoa tá usando algum tipo de gatilho, tá tentando persuadir de alguma forma, manipular, entrar uma forma até, assim, de emoção na pessoa, de comover ela a certo ponto de ela se sentir mal e contratar por emoção e depois se arrepender e nem entender o que contratou, né? Já teve algumas situações que eu já É, te acabo ouvindo por aí que é. acontece. Então, isso e tratar do cliente dessa forma, de forma consultiva mesmo, e entender realmente aquilo que ele precisa de forma humana, é você entender aquilo que você precisa realmente entregar para o cliente, né? E não somente pensar nele como uma troca financeira, né? De Boa. produto ou de serviço. Isso vem naturalmente. Isso vem Não tem naturalmente. que Então pensar nisso. você acaba assim, ó, eu vou ajudar ela ao máximo, a pessoa, a empresa, a encontrar a melhor opção para ela, não a melhor opção para mim. Lembra de uma situação que talvez até de um caso que a gente participou juntos, enfim, que não houve uma apresentação porque de uma proposta de uma outra corretora, por quê? Porque talvez não seria viável para eles, né? Estavam pensando neles e não Estão no pensando cliente. neles e não no cliente. E aí, quando a gente apresentou, já houve um cenário diferente, né? Porque não, o melhor é para vocês, né? Porque quando a pessoa ela tem o melhor, né? Ela vai te dar o melhor dela também. E muitas vezes o melhor dela vai impactar em outras pessoas também. E isso se torna um ciclo É, infinito, hein? um ciclo virtuoso, não Virtuoso. vicioso. Mas Exato. infelizmente, os nossos colegas de trabalho que não estão no time da geração têm um ciclo vicioso de não ofertar o que é melhor para o cliente. E isso abre muitas portas para nós. Então a gente acaba surfando e entregando para o cliente qualidade no atendimento, entendimento do que realmente ele precisa. Isso dá mais possibilidades para nós. Por isso que eu amo a concorrência. Muito bom. Eu vejo também que atender o cliente é atender o cliente como a gente gostaria de ser atendido mesmo, né? Boa. É uma parada de mais pessoalidade, então você entender realmente a necessidade do cliente e conseguir apresentar ali a melhor opção de acordo com a Empatia, necessidade. se colocar no lugar dele. Eu sempre dou o exemplo da casal que se separa. Pra mulher é muito punk. A mulher, em alguns momentos, nunca lidou com uma situação como essa de ter que decidir e contratar um plano de saúde. Ou sair do plano do... Ela tá nesse processo de transição, de saída no processo de separação do plano do ex-marido, e aí ela tendo que escolher sozinha, ela tendo já que definir já uma condição financeira talvez abaixo do que ela tinha estabelecido ou não. Então tem vários sentimentos por trás de uma escolha de plano de saúde, que se nós não tivermos na ponta com ouvidos atentos para sentir e perceber, que eu falo que isso não tem escola que ensina, não tem escola que ensina isso, que é o feeling na voz, na forma, no que fala, você sentir o que o cliente está passando do outro lado, e você, não, peraí, esquece o que você está me falando, deixa eu me dar liberdade para eu comentar algo, vamos nesse momento pensar se você está bem para essa escolha. É o momento mais assertivo para a gente escolher o plano de saúde de você e dos filhos, o seu e dos filhos. Você quer que eu retorne em um outro momento? Quer me dar 2, 3 dias para você pensar numa situação
estabelecer tudo que você tem que estabelecer aí, tá mais tranquila, quer contar comigo nisso. Meu, quando você identifica isso, a cliente do outro lado vai falar assim, mano, esse cara é louco. Esse cara é louco. É. Como que ele sabe que eu tava chorando? Como que ele sabe que eu tô mal? Como que ele sabe? E isso acontece com todo mundo, mano. Com todo mundo, seja homem ou seja mulher, todo mundo tem os seus dias de tristeza, de alegria, de tristeza e alegria. A gente vive isso constantemente. Agora, qual momento você é um cara de sensibilidade, que Sim. gosta dessas coisas de sensibilidade e tal. Pô, quando alguém chega em você e fala assim, meu, o que que você tem hoje? Só que você não tinha contado pra ninguém, velho, que você tava mal. E aí você fala, caramba, mano, como a pessoa sabe perguntar pra mim? É a mesma coisa com o cliente, você gera um impacto que não tem preço, mas tem muito valor, porque é justamente o que a maioria não nota. Se a gente agir assim sempre, É o atendimento humanizado mesmo, né? humanizado. Humanizado. Falou do exemplo da separação, mas pode ser uma rescisão de trabalho. A pessoa, e você tem que ter muito feeling mesmo e também conseguir entender essa transição, né? Porque muitas vezes a pessoa tinha o plano de saúde, o plano da empresa que trabalhava, saiu por algum motivo, muitas vezes era um plano, né, superior, e quando ela vai ver o valor num plano individual na prática, na mesma categoria, ela se surpreende, né? Muitas vezes não tem a condição e tem que reduzir o padrão ali. É. E aí, nesse momento delicado, onde envolve, principalmente quando envolve criança, porque a gente sabe que o cenário atual hoje para criança também é algo que a gente tem que analisar de perto, né? Porque muitas vezes a gente vê até a concorrência oferecendo, esse plano cobre tal hospital. Só que muitas vezes não cobre para a pediatria. Sim. E às vezes é o único local ali para ela poder se deslocar. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo. Hoje eu digo que quando eu vendo um plano, principalmente para uma família, é como se eu estivesse vendendo para minha. Sem dúvida. Porque eu sei porque todas as operadoras, seguradoras, né, cada uma tem muitas vezes a sua dificuldade. E muitas vezes a gente lida com algumas situações, né, que a gente precisa resolver. Então, sabendo isso como consumidor também, né, e pensando no consumidor final, eu quero identificar a melhor necessidade para os clientes para que eles tenham o menor problema possível em relação a isso, porque você está lidando com a saúde. E geralmente quando você precisa é num momento complicado, delicado, um momento de emergência, uma situação de um parto, né? Nascimento. Então é algo muito delicado de se analisar. E aí quando Boa. você consegue identificar exatamente aquilo que ela precisa, quando você recebe um áudio de cliente, Franklin, deu tudo certo. Quando você recebe foto do bebê que nasceu, Boa. é convidado para chá de bebê, então você fala assim, você se sente parte daquilo, você fala assim, poxa, você se sente que você teve um propósito mesmo na vida daquela pessoa, né? Você se sente útil, não somente, e a venda e o dinheiro é consequência disso, né? Sem dúvida. Desse trabalho, mas o foco foi nisso, então você gerou transformação real, né, naquela vida. Boa, muito boa. Aproveitando esse gancho, falando de saúde e desligamentos que acontecem em empresa, eu vejo o quanto é relevante a empresa oferecer plano de saúde para os funcionários, né? Inclusive, a gente estava fazendo um material de divulgação, Uma abordando pesquisa de campo. pesquisa de campo, abordando algumas pessoas e perguntando, né, o que ela, de 0 a 10, quão ela acha importante a empresa oferecer plano de saúde para os seus funcionários, para os seus colaboradores. E isso vira um grande gatilho aí de decisão mesmo, né? Porque a gente sabe que o mais importante realmente na nossa vida é a saúde. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir exercer nenhuma das suas atividades da sua vida bem, né? Então, mais um gancho aí do Frank. Isso ficou bem latente na cabeça das pessoas. Um período que a gente passou recente, que foi o período da pandemia. A pandemia moveu as pessoas pelo medo. Sim. O medo faz com que as pessoas ou fiquem paralisadas ou se movam. Na pandemia se moveram porque todo mundo ficou desesperado com medo de morrer. E aí foram em busca de alternativas. O SUS está cheio, eu não vou conseguir ser atendida, então
vou contratar um plano de saúde. Naturalmente, a gente teve bastante alegria nesse período de pandemia, que a gente teve muita procura, mas uma procura interessante para nós, uma procura de um público que não é o comprador de plano de saúde. Sim. Então era um público que não tinha cultura, você tinha que inserir ele na cultura do mercado. De entender o que é um plano de saúde, o que é passar num pronto-socorro. O que cobre, né? Já teve cliente que falou assim, nossa, mas eu consigo fazer meus exames aqui? Consigo realizar através do convênio? Tá coberto, não vou precisar pagar mais nada? Eu falei, não, é só a mensalidade. É isso aí. Nossa, eu não sabia, se eu soubesse disso antes. Então você pega o cenário do público que não tem, que não é conscientizado, né? Tem muitos ainda, né, no Brasil, né? Sim. Porque a porcentagem de A gente que tem possui- cerca de 25% da população, um quarto da população tem plano de saúde. De saúde suplementar privada, né? Então, olha o campo que a gente tem para ensinar, para orientar, para conscientizar. E só 50 milhões de pessoas têm acesso hoje. Exato. E um plano de saúde, ele vai muito além, né, de você estar precisando de um atendimento. Muito boa colocação. Então, um plano de saúde, ele vai te ajudar na sua vida com psicólogos, com fisioterapia, vai te ajudar com problemas que acontecem ali, urgência e emergência, exames simples, você vai conseguir fazer exames de rotina. Então, manter a sua saúde ali bem. Não é só na hora da doença que você vai utilizar o plano de saúde. O plano de saúde é para te manter saudável, né? Prevenção é a palavra. Prevenção. Como essa colocação que você tinha colocado em relação à pandemia, que trouxe o medo, né? E, na verdade, isso entra num impasse muitas vezes, até para quando a gente quer falar sobre saúde, né? Sobre plano de saúde, muitas vezes as pessoas tocam no terror, né? No medo, no anseio de acontecer, de ser acometido por uma doença. Mas hoje eu acho que a gente traz algo muito mais além disso, né? Trazendo que saúde é vida, né? Saúde é vida, Então, literalmente. então, em vez de a gente focar na morte, a gente tem que focar na vida, Na né? vida. É Para isso. que seus dias se prolonguem. Então é um investimento, você está investindo na sua vida. Investir no seu cuidado. É isso aí. É a manutenção da sua máquina. Você não pode trocar. Se seu carro quebrar, você vai lá e troca de carro. Mas a sua vida, aqui a sua casca, Aliás, se precisar trocar uma situação nossa interna, vixe, você vai entrar numa fila. Nossa. Se eu trocar- gigantesca. Só peça importada. Há um preço muito caro e há um preço de tempo também. Exato. Porque nem sempre se consegue, porque o tempo que você vai esperar às vezes não vai ser o que você precisava. Ou se você for um Faustão, né? Aí já a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso dessa forma e nessa velocidade, né? Então. Como o caso Exato. dele. Então acaba indo para óbito. E aí quebrou a cadeia. E se pensar que desse público que não possui plano de saúde, muitos possuem seguro do carro, né? Mas o Brasil está em evolução com relação a isso. Primeiro que a gente tem um atendimento de SUS, que é referência no mundo afora. Mas a gente sabe que não aguenta a demanda, que a gente tem uma população muito grande. A gente tem estados e principalmente metrópoles muito populosas. Em grandes metrópoles, o SUS não funciona. Se eu falar as principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes massas, eles não aguentam, não por falta de capacidade técnica, mas sim porque Insumos também, né? por causa da demanda muito grande. E aí, se a gente for falar de insumo, a gente vai entrar já na parte de gestão política, que a gente sabe que tem talvez não o destino correto das verbas para que isso seja utilizado em prol da saúde. Então, várias Tanto que vertentes que influenciam no mercado. Até porque também 25% da população tem plano de saúde, então tem 75% aí, né? Precisando do atendimento do SUS. Então, realmente é uma população, uma quantidade muito alta, né? Atendimento público. E tem um número que ajuda a gente a entender isso, o quanto que as pessoas têm vontade de sair da dependência do SUS. Não é sair de vez, porque naturalmente você pode também utilizar. Porque a saúde suplementar e a saúde, e a saúde pública, elas se complementam.
Elas vieram para ser. A saúde suplementar veio para ser um complemento da saúde pública. Naturalmente, pode ser que algum dia você tenha a necessidade de utilizar, mesmo tendo uma saúde privada. Porque se você passar por um acidente, eles vão te direcionar para o atendimento público, mesmo você Sim, tendo plano exato. de saúde. Então, você vai parar aqui na Santa Casa, ou você vai parar no Hospital das Clínicas, você bateu um carro, caiu numa moto, e você tinha plano de saúde, mas você estava desacordado. sim. E eles não têm autorização para levar para o privado, Nem porque sabem às vezes, né? nem sabem, nem tem que saber. Então, aí nesse cenário eles se complementam. E aí o índice que mostra que as pessoas estão querendo saúde são os cartões de benefício. Hum. Os cartões de benefício hoje estão chegando de 30 a 40 milhões já de pessoas que têm cartão de acesso à saúde. São aqueles cartões que dão descontos em farmácia, mas dão descontos também para fazer o exame, para fazer uma consulta, mas não te dão nenhum tipo de privilégio para uma internação ou para um tratamento. Ah, essa é a grande porta de entrada aí, né? Pro cuidado mais completo aí de um plano de saúde. A gente sempre usava uma frase também que é melhor colocar um chinelo no pé do que andar descalço, né? Então, se você tiver acesso a algum cuidado com a sua saúde ali, pô, de uma ótima porta de entrada. Sem dúvida, ícones de investimento, todos eles no passado, falavam que o plano de saúde era uma despesa. Isso mudou ao longo dos anos e se tornou parte do seu investimento, Exato. Sim. porque ele é preservação de patrimônio. Hoje, uma única radioterapia, quimioterapia, custa R$ 22.000. Então, se a pessoa é identificada com um câncer e ela tenha recurso guardado, ou ela tenha bens adquiridos, mas não tinha um plano de saúde, naturalmente ela vai começar a destruição do seu patrimônio ou daquela verba que estava ali acumulada. Isso vai Rapidinho. rapidinho. Se precisar de uma internação e procedimentos que sejam continuados, É isso, você, por mais que, assim, o plano de saúde hoje, né, ele aumentou consideravelmente, né, de uns anos pra cá. Mas mesmo assim, se você for colocar na ponta do lápis, se você gastar com o plano de saúde a vida inteira, em uma vez que você realmente precisar de uma cirurgia, de uma internação, muitas vezes já vai pagar por todo já o valeu. período. Já valeu. É isso Ah, aí. e fora que você consegue identificar, né, problemas de saúde muito antes de acontecer ali o grande baque na... Os tratamentos são de forma mais eficaz, porque identifica na origem, ali no comecinho, então tudo mais tranquilo. Fica tudo mais fácil, né? Eu dou exemplo no Uber. Eu gosto de colocar as coisas que acontecem. Esses dias estava no Uber e eu falando de plano de saúde, o Uber falou, nossa, que você conhece do mercado de plano de saúde? Eu falei, sou especialista em plano de saúde. Ele falou, curioso, eu tive plano durante 20 anos da minha vida e nunca utilizei, estava num momento financeiro não melhor, cancelei. Fui jogar tênis com os amigos, rompi o ombro. Fui fazer o cálculo para uma cirurgia, R$ 40.000. Aí eu falo, é esse o entendimento que as pessoas não têm. Para você, aquilo era uma despesa e que você poderia descartar em qualquer momento. Esse período dos 20 anos que você pagou era justamente esse procedimento cirúrgico que estava pago. Só que você diluiu ele no tempo. Verdade. E fora não só isso, os outros procedimentos também, né? Exames, consultas, pronto-socorro. Tudo. Estendendo a saúde, a gente indo pro odontológico, as pessoas, o plano odontológico não serve. Não serve para quem? Quase que 50% das doenças vasculares do coração são oriundas através da nossa boca. Um não tratamento de um canal pode te levar a óbito por infecção generalizada. Então, que você utilize só uma vez ao ano para fazer sua manutenção e limpeza e ao mesmo tempo fazer aquela checagem de se tá tudo ok, já valeu também você pagar um plano odontológico, porque uma única limpeza hoje você encontra no mercado de R$ 180,
a R$ 500. Uma limpeza. Uma extração de dente de R$ 500 a R$ 700. Uma retirada de siso, 700 a R$ 1.000. E a gente tá falando de ticket de R$ 49,90, R$ 39,90 por mês. Isso não sofrer nenhuma intercorrência ali no meio do caminho, né? E fora também que muitos planos de saúde já oferecem plano dental também, né? Isso aí. E falando aí da parte, parte da boca e tudo mais, eu me veio algo à cabeça em questão de obesidade também, né? Então, o plano de saúde, ele consegue, inclusive, te ajudar, por exemplo, com profissionais como nutricionista. A saúde, ela começa pela boca, né? Então, Incentiva as práticas de esporte. Exato. Então, hoje tem muitos... os planos de saúde estão transitando muito para o mercado de prevenção. Então, existem incentivos por trás dos planos que eles querem que os seus beneficiários façam para justamente inibir a doença lá no futuro e não ter custo. Então, eles fazem acompanhamento para que a pessoa tenha uma saúde melhorada ou acompanhada. É um médico que acompanha, né? Um médico da família, né? O médico da família está ficando cada vez mais comum. e, inclusive, isso ajuda muito na questão de apólice saudável, né? Apólice saudável. Então, quanto melhor você cuidar da sua saúde, utilizando um plano de saúde, você vai ter menor reajuste no final das contas, então você vai conseguir economizar uma grana. Boa. Algo também que tem vindo com força é a telemedicina, né? Telemedicina favoreceu muito através da pandemia, foi incentivada. Foi incentivada, né? Ao cuidado também, né? Porque muitas vezes a pessoa, vou passar no médico para fazer aquela consulta e vou perder esse tempo só para pegar os exames, né? Para poder realizar. Curioso, a telemedicina demorou muito tempo para ser implantada, porque já se entende que o pronto-socorro não é solucionador. Se bater Não. o carro, vai pro PS, tá? Mas se você tá com uma dor de cabeça, faz muito mais sentido Você marcar você uma consulta. fazer uma consulta de telemedicina do que você ir para um PS. Ali você está sujeito a várias situações que está acontecendo, você não sabe qual que vai ser o movimento do hospital, Exato. o que você vai passar ali dentro. Então, uma telemedicina já vai te recomendar e te direcionar para uma melhor medicação ou orientação. E se todos os médicos ou enfermeiros que participam de telemedicina, eles têm a recomendação muito clara que é urgente, já fala para a pessoa, vai para o hospital já. Sim. Não Exato. espera, não. A diferença, né? De urgência, emergência, É isso aí. aquilo que é necessário. Então, ter esse acompanhamento, você consegue ter uma apólice saudável, um atendimento de prevenção e também isso ajuda no reajuste, né? Porque algumas pessoas muitas vezes nem sabem da utilização do plano, né? Pensando, pô, meu plano reajustou, um absurdo. Mas como é que foi, né? A utilização dessa apólice, né? E isso também entra também a nossa consultoria, né? Isso aí. De poder orientar, de poder conduzir essa policy de forma mais saudável aí. possível também. Eu vejo uma certa resistência em questão de telemedicina ainda. Então as pessoas estão muito naquela parada de presencial, acostumada com ir até o lugar para você ter o atendimento, mas o profissional ali é o mesmo. Então você consegue sim ter um atendimento ali rápido, né? De repente até uma receita chegando por e-mail para você comprar os seus medicamentos, caso precise. O profissional é o mesmo, né? Deixa eu fazer uma pausa em relação à nossa conversa. Deixar o pessoal conhecer um pouco mais de vocês. Para ajudar nisso, eu vou trazer frases distintas que, na minha cabeça, faz sentido para a vida e momento de cada um. Welton. Não tenha medo de desistir do bom. Não tenha medo de desistir de bom para ir para excelente. Essa frase é de John Rockefeller. O que você tem para considerar sobre isso? De bom para excelente. Minha vida, ela sempre foi... Eu sempre busquei o melhor, né? Eu sempre busquei evoluir aí em todos os sentidos. Tanto na parte profissional, quanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida familiar, minha vida
enfim, na minha vida no geral. Quando eu comecei a trabalhar com... Já trabalhei de tudo nessa vida, né? Então já fiz um pouco de tudo. Já fui motoboy, já olhei carro na rua, já... Enfim, já fui controlador de acesso, trabalhei no telemarketing. E sempre fui aí buscando uma evolução na vida mesmo, melhorar a minha situação. E aí eu entrei na parte de seguros. Parte de seguros eu trabalhava com todos os ramos. Generalista? Generalista, então não conseguia focar muito, ter propriedade ali no atendimento e tudo mais. E eu via que sempre, a saúde sempre foi algo, sempre é o mais importante, né? E eu sempre queria entrar nessa jornada aí da área de saúde. Onde eu estava sendo... Eu era registrado, recebia ali o meu salário mensal ali. Tava confortável. Confortável. Tava começando a fazer umas vendas legais, então vendia bastante vida, tava bem. E aí eu decidi, depois do nosso bate-papo, vi uma oportunidade de evolução e decidi abrir mão um pouco do salário fixo, abrir um pouco mão dessa parte e empreender. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, o salto foi... Minha família fala, nossa, você deu um salto que em tão pouco tempo. Mas é isso, eu acreditei que realmente eu conseguiria aquilo. No começo achei muito difícil. Pensei em desistir? Nossa, várias vezes. Era longe, me mudei pra perto do escritório pra conseguir ali desenvolver melhor o trabalho. E aí eu tive essa evolução aí com plano de saúde. Hoje eu sou especialista em plano de saúde e vejo isso como uma grande motivação. Voltando àquele gatilho de gestão de tempo, o que isso veio trazendo para mim, né? Essa carreira aí de corretor de seguros veio trazendo para mim, de plano de saúde especificamente, veio trazendo para mim flexibilidade. Eu consigo fazer... Tem dia que eu trabalho da casa da minha mãe, consigo fazer os meus treinos. E assim, como eu já tive essa... Eu sempre fui vendedor, né? Desde criança. Então sempre gostei de negociar, de vender, comprar coisa. Eu vejo o ato de vender plano de saúde, seguros, é relacionamento, né? Relacionamento. Então, eu me relaciono com boas pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu estou em lugares que podem me proporcionar bons negócios, boas amizades, bons contatos. Então eu vejo tudo isso como forma de evolução e investimento aí em mim mesmo. Uma parte que ficou muito marcada na minha vida foi quando eu peguei minha carteira de trabalho, depois de 1 ano, 2 anos de geração. Eu peguei minha carteira de trabalho, guardei numa pastinha e falei, espero que não use mais. Não use mais. Mas essa é a intenção. Para isso, você precisou deixar ou empurrar a sua vaquinha que dava o leite suficiente. Sim. Mas você queria algo a mais. Então, você teve que deixar o que era bom para viver excelente. Exatamente. E aí, em várias áreas da sua vida, como você compartilhou pra gente. E continuamos nessa luta aí, né? Isso aí, sempre em busca da evolução. Boa, boa. Preparado? Manda. Vamos pra sua? Bora lá. A força de vontade deve ser mais forte que a habilidade. Muhammad Ali. Ó quem disse isso, velho. Lutador. Lutador, igual empreendedor. Empreendedor, né? Aprende com a dor, né? Isso aí. Aprende com a dor. Eu concordo plenamente com essa frase aí. Porque a sua força de vontade, existe muitas pessoas boas ali, cheias de habilidades. Pessoas na rua que são poliglotas, que tem muitos tesouros dentro de si, né? Verdade. Mas que não utilizam isso pra nada. Entra até naquela parábola, né? Em relação ao que cada um fez com o seu tesouro, né? Isso aí, com o seu talento. Com o seu talento, né? Então não adianta você só ter habilidade. Você tem que desenvolvê-la a cada dia, né? Lógico que no meio do caminho você vai descobrindo novas habilidades. Mas toda vez que você foca na sua força de vontade, de entender o motivo do porquê que você está fazendo aquilo, realmente, né? Isso não importa a habilidade que você tem. Você vai desenvolver e você vai focar naquilo até você ser o melhor nisso.
trazendo pra minha vida, desde pequeno eu pensava assim, eu nunca fui bom em nada, assim. Sabe quando você olha assim, fulano é um ótimo jogador de futebol, ciclano é excelente em matemática, fulano de tal, aí você olhar e você fala, meu, eu sei fazer um pouco de cada coisa, mas não sou excelente em nada, velho. E aí você fica pensando, meu, o que eu vou fazer? Preciso desenvolver, né, uma habilidade. Só que muitas coisas vão acontecendo e você vai descobrindo, na verdade, Tava sendo preparado. que eu tava sendo preparado para algo futuro, né? Então, assim, estar aqui hoje foi algo que foi preparado. Muitas vezes foi até uma surpresa, né? Você Esse foi convite. preparado. Eu fui preparado. Então, assim, e muitas vezes você tem que passar pela dor, pelo vale É. ali, por uma situação que você não entende o porquê tá acontecendo daquilo, mas você, quando você tem um motivo certo para fazer, você vai lá e faz. E eu fui me desenvolvendo, e hoje, entendendo essa versatilidade de conseguir fazer um pouco de cada coisa, de conseguir surfar em várias áreas ali, eu consegui entender que eu tenho mais do que uma habilidade. Eu não preciso ser focado, ser o cara em uma, mas eu posso desenvolver várias outras. Boa. Eu dou um exemplo mais bem prático dessa situação que foi a sua frase. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Um nasceu com talento e habilidade. Ele não precisava se desenvolver. O outro tinha muita força de vontade. Precisou trabalhar, focar, se esforçar em todos os momentos para que ele se equiparasse àquele que já nasceu pronto. Exato. E a gente viu que na história, ambos conseguiram e conquistaram tudo que podiam, mas se a gente for ponderar entre um e o outro, em premiações, talvez o Cristiano superou o Messi, que era o talentoso, através de resultados e títulos, tá? Aí a gente não tá nem colocando outras considerações. Sim. Porque o cara era esforçado demais e até hoje, as pessoas que são do hall de relacionamento dele ou que convivem com ele falam, é o cara primeiro a chegar, o último a sair, é o que mais treina, mais se esforça, vai pra casa, continua treinando, continua se cuidando porque ele realmente quis passar por uma vida de atleta. Exato. Tá aí o nosso atleta aí. Aê! Vamos para mais uma brincadeira. A gente tem um quadro que é transformando uma palavra em 3. Uma palavra em 3. Um exemplo para vocês. Saúde, prevenção, cuidado e alimentação. Beleza? Pegaram? Boa. Beleza. Welton, fé. Fé. Crer. Fé, amor. E consistência. Tu. Fé? Fé. Fé. Tudo que é preciso. Boa. Acabou. Família. Família, alicerce. Recanto, né? E prosperidade. Boa. Família. Não vivo sem. Não, eu sei. Você tá filósofo, hein, O velho? bichão tá como? Afiado. É que não dá pra colocar mais palavras. Senão eu colocaria Então vamos lá. Vendas. vendas. Sempre necessário. É sempre necessário. A vendas é superação. Relacionamento, né? Determinação, né? Superação, determinação. E aí, o que é venda? Acho que é relacionamento, vendas. Relacionamento. Vendas é tudo. É tudo se preciso. relacionar com pessoas, né? É, verdade. Tá bom. Então, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Eu vou dar um Adorei. momento para vocês falar de forma livre, para que as pessoas entendam que saúde nem sempre significa a mesma coisa para cada pessoa. E eu quero que você faça uma consideração. O que é saúde para você? Saúde é vida. Saúde é o necessário para que a gente possa prolongar os nossos dias aqui na Terra. Então, se você quer viver mais,
Você tem que ter um olhar voltado para sua saúde. Que ele é um mecanismo que te mantém aqui na Terra. Um instrumento Um instrumento. essencial. Boa. Saúde é o essencial, né? Até porque você não consegue, como a gente já escutou algumas frases falando que a gente veio pra servir, né? A gente veio pra servir o outro. Então tudo na vida, tudo no universo aí que a gente vive é pra isso. E você não consegue servir se você não está bem, né? Então o autocuidado, eu acho que é o mais importante aí em questão de saúde. É você estar bem pra conseguir ajudar os seus próximos, ajudar os seus filhos, seus pais, sua família. Eu penso assim que nós somos uma máquina de saúde. Porque quando você conversa com outro e você está bem, você está tornando aquela pessoa mais saudável. Seja mentalmente, seja amigavelmente. Então, qualquer compartilhar. E para isso, você também precisa compartilhar. Você precisa cuidar da sua saúde. A saúde integral, né? De forma integral. Tanto mente, espírito, corpo. Né? Então, você tem que alinhar tudo isso. E aí, quando você está alinhado com tudo, você consegue exteriorizar algo bom. Toda essa saúde que você teve, todo esse cuidado que você teve com você consegue repassar isso, ser espelho. Tá aí um cara aqui que me incentivou agora a treinar jiu-jitsu, me incentivou a cuidar da minha saúde, né? Então, e eu tô amando, né? Tamo aí, apanhando demais, batendo um pouco. Fala pra ele direto, é seu exemplo, né? Mas hoje... Como as pessoas estão te enxergando, né? Exato. Mas, por exemplo, hoje eu acordei mais cedo. Fui dormir cansado, quebrado. Mas acordei melhor do que antes, que tava mais descansado. Por quê? Porque o corpo já tá entendendo que ele precisa estar em movimento. Sim. Então aqui, um corpo que ele fica inerte, ele tende a ficar inerte, né? Em todos os sentidos. Sentido físico, sentido mental, sentido profissional. Então a gente precisa estar em movimento. Geração de movimento. Gerando valor, gerando endorfina. Saúde, endorfina, serotonina, né? Tudo que é liberado aí dessa saúde. Saúde é isso, né? Saúde é vida. E a gente tava conversando ontem, e aí ele falou, né? Hoje eu consegui me desenvolver melhor no jiu-jitsu, consegui aí fazer umas posições, algumas finalizações. E aí um dia anterior ele tinha ido pra academia, né? Tinha feito musculação. E aí eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, você tá mais forte hoje porque você fez 1% ontem. Isso mesmo. 1% a cada dia. Eu falei, 1% de ontem é o que fez resultado hoje, então isso. É isso. Exato. É isso. E assim, todo esse resultado em relação à questão da geração, fazer parte da geração, como tu falou, muitas vezes assim, tem os momentos de desistir, porque principalmente quando você tá ao redor de pessoas que às vezes não têm aquele mesmo entendimento sobre aquilo que você tá fazendo, né? Isso pode te desestimular. E é onde que entra naquilo que você fala, não, você tem que estar focado naquilo. Então, quando você tá cuidando de você, cuidando da sua saúde, não importa o que vai acontecer. Pode estar caindo terremoto, não, vou manter aqui. É isso que eu vou fazer. E perto de pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores, as mesmas intenções, porque isso te favorece. Porque a gente tem aqueles dias de incerteza, de dúvida, de medo, de desistência. E aí, justamente quando você tá do lado de alguém, na palavra de Deus nos ensina, não é bom que o homem ande só. E também nos ensina para andar em dois. Para quê? Para que um sempre ajude o outro. Para que um contribua com o outro. Aí a gente vai para o servir. É para isso que a gente serve. Para fortalecer a crença das pessoas, para favorecer elas em algum momento, para entregar o nosso melhor atendimento, para fazer algo para que isso volte pra gente em um outro momento através de outras situações. Exato, eu acredito que a gente evoluiu muito mais rápido no momento que a gente entendeu que essa parceria faria diferença, né? Em todo mundo, em todo negócio, na vida de cada um. Boa. Porque é onde que entra aquela peça, né? Que vai se encaixando, quebra-cabeça. E você vai vendo, poxa, falta isso. E isso não tá no como, tá em quem. Então muitas vezes a gente fica perguntando, como é que eu faço isso? Não, mas quem? Quem que vai, né, junto nessa comigo? Quem que vai encarar essa? Aí. Da minha parte, foi muito gostoso aqui hoje nosso bate-papo.
E eu espero que a gente tenha entregado relevância, que é a nossa intenção aqui com o canal, para que as pessoas possam, através de nós, ser impactadas com alguma informação que daqui saiu. Então faz a sua despedida, Elton. Manda pra gente. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado por fazer parte desse time aí. Acredito que a gente tem muito ainda pra crescer juntos Boa. e impactar muitas vidas aí, proteger o máximo de vidas possível. Mais uma família protegida. Mais uma família protegida. Mais uma família protegida e uma comemoração a cada família protegida, né? Isso aí. Isso aí. Genuína, né? Que é algo que nos faz bem, né? Porque falar de saúde, cara, é ótimo. Todo bom, mundo né? quer falar. de É bom. saúde. Franklin, Eu? manda. Queria agradecer, assim, esse privilégio de estar aqui. Na verdade, assim, tem muitos momentos que lá atrás a gente idealiza, né? Mas nunca sabe quando vai chegar. E aí, quando chega, a gente fala, caramba... E às vezes vem assim, né? Não, e É assim. E de supetão. e quantas vezes a gente já tentou fazer uma parada assim e não conseguia? E aí a questão onde entra a questão da lei da semeadura, né? Você vai plantando ali. E quando você não foca no colher, mas sim no plantar bem, né? A gente sabe que isso é consequência. Colheita é consequência, né? Então, tudo que a gente puder fazer para agora, para ser melhor, com certeza lá na frente a gente vai estar feliz do momento que tá acontecendo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Vinícius. Valeu, Ti. Foi show. Valeu, Frank. Valeu. Valeu. Deixa eu fazer minha despedida com a galera. Claro, fazer. Então você que tá nos escutando, nos assistindo, nós falamos sobre geração de times de campeões hoje, times de alta performance. Então aqui a gente entregou o nosso dia a dia, o que são informações importantes para você fazer e colocar dentro da sua rotina. E eu preparei um material a preço de pão na padaria. Para você que quer começar um negócio, entender o que a gente já passou, mas é só uma porção que eu vou entregar nesse momento, a preço de pão. Vou deixar um link aqui abaixo para que você já compre esse material inicial e você conheça como iniciar o seu negócio ou como você dar os primeiros passos para você que quer empreender e principalmente dentro do nosso mercado de seguros e plano de saúde. Valeu? Que a Geração Saúde agradece. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Abraço!